Nesse nosso tópico, o que a gente vai falar? A gente começou, quando eu falei no ponto anterior sobre nós termos começado a jornada em Sati para terminar em Sarasvati, sendo que na verdade todo conhecimento encerra em Sarasvati e inicia em Sarasvati, eu trouxe por conta disso, né? A gente vai compreender que a gente já nasce Sarasvati, mas que a gente faz toda a jornada das deusas até a gente chegar na nossa fase adulta e falar: não importa o que aconteceu antes. A partir de agora, eu assumo minha responsabilidade sobre a minha vida e vou reconstruir, reconfigurar, reorganizar, vou reprogramar do jeito que eu achar melhor. Então, é desse ponto que a gente está falando. Então, o que é o nosso convite, né? A gente nasce e aprende comportamentos culturais que foram passados para nós e que a gente aprendeu muitas vezes de maneira intuitiva, a partir da repetição, a partir da cópia do exemplo, percebendo ações e reações de outras pessoas que a gente gostava ou não gostava, e a gente ia meio que introjetando, porque a gente não percebe o quanto a gente vai absorvendo por mímese, né, que a gente chama, que é uma capacidade de copiar, de trazer para nós coisas que a gente vê fora. A gente aprende pelo exemplo, né? Que é uma coisa que essa frase é bem conhecida. Então, o que acontece? Pelo nosso modelo social, que é baseado na violência, na dominação, e isso não sou eu que estou dizendo, existem milhares de estudos falando sobre a questão da cultura de guerra, de dominação e de exploração da natureza, das pessoas, enfim, todo esse processo que a gente tem aí vigente no nosso mundo, né? Então, quando a gente aprende pelo sistema de dominação, a gente só repete, né? E essa repetição, ela vai gerando dentro da nossa mentalidade um grupo de respostas, vai gerando um padrão responsivo que faz com que a gente reaja basicamente da mesma forma aos mesmos estímulos. Como nós vivemos na nossa sociedade em lugares pré-estabelecidos, então a gente geralmente tem o núcleo familiar, depois o núcleo escolar, depois o núcleo de trabalho, depois o núcleo religioso, enfim, os grupos sociais que a gente vai circulando, a gente aprende no núcleo familiar um grupo específico de respostas ao mundo, e aí a gente começa a ter essa interação a partir de 6, 7 anos. Mesmo crianças que começam a ficar na escolinha a partir de 6 meses, a escola ela vai meio que simular essa primeira fase da vida familiar da criança. Então, já tem um conjunto de respostas. E aí ela vai refinando as respostas de acordo com os novos estímulos que vêm. No entanto, a nossa sociedade ela é muito previsível, porque a ideia dela de normalidade fazia com que a gente já soubesse. Então a gente tem, por exemplo, comportamentos padrão. Não sair à noite, se sair, não sair sozinho, várias coisas que são passadas para nós para que a gente consiga transitar ok, a salvo pela sociedade. Então a gente já mais ou menos sabe como reagir aos estímulos, porque esses estímulos são comuns. Bom, isso faz com que a gente só saiba responder aos estímulos que já estão previstos. Não que a gente não possa aprender, mas por conta do modelo de normalidade, a mudança, os desafios, eles não acontecem com muita frequência, muito menos no sentido de fortalecer a nossa inclinação à resolução de problemas. Então, a gente vai viver aí problemas, vou dar um exemplo simples de um problema dessa natureza, né? Adolescentes, principalmente mulheres, que trabalharam, que estudaram até o ensino médio, por exemplo, e depois precisavam fazer uma faculdade longe ou trabalhar num lugar que fosse distante. É muito comum essas mulheres terem crises de pânico, dificuldades, choros recorrentes, medo de enfrentar situações. Por quê? Porque os pais seguraram para qualquer outro tipo de evento, mas liberaram para o trabalho. E essa pessoa não está preparada e nem quer. Então, ela também entende que todos os lugares são perigosos, porque ela foi criada assim. Então, o que acontece? A pessoa começa a ficar sensível demais às mudanças. Ela começa a considerar que as mudanças são algo ameaçador. E aí, ela começa a se tornar cada vez mais avessa à mudança, à transformação, ao movimento. Isso fortalece profundamente a sensação do modelo de vitimização. E aí, toda vez que alguém tenta fazer uma movimentação ali, independente de ser para o bem dela ou não, essa pessoa reage negativamente às mudanças.
Só que o lugar que a gente fica, quando a gente reage a essas mudanças, a gente vai fortalecendo um sistema que depois vai ser chamado de zona de conforto. Então, dentro da nossa zona de conforto, a gente praticamente conhece todas as reações, mas ela também gera um sofrimento porque a gente não cresce, a gente não supera os desafios, a gente não nutre o nosso espírito da certeza de que a gente está crescendo. E aí todas as coisas são baseadas nesse curto movimento. Então uma moça se casa, namora e aí casa, e aí o outro ambiente dela vai ser a família. Tem milhares de casos de mulheres e homens que se casaram porque não aguentavam o sistema familiar. Dentro do sistema familiar, acabam não fazendo uma família saudável, porque na verdade o que eles aprenderam foi só fugir dos problemas, então ninguém quer encarar. Chega a fase dos filhos, tem que ter, porque biologicamente o relógio contou. Aí tem um filho, é a responsabilidade da mãe, aí a mãe assume o papel de Madre Teresa Calcutá, a salvadora do universo. O pai assume o lugar do cara que tem que sair, comprar e manter a casa. E a gente vai vivendo nesses papéis absolutamente restritos, que fazem com que a nossa vida não flua. E a gente vai vivendo essas experiências da maneira mais normal possível, menos desafiadora no sentido do crescimento humano, mas extremamente sofrível, porque a gente fica com aquela sensação de que a gente praticamente não viveu, ok? Então a gente vai mudar essa realidade a partir da reflexão. Quando eu começo a trazer o movimento do desejo novamente, quando eu começo a dizer, não, eu não gosto disso, eu não quero aquilo, eu vou fazer coisa tal, e a gente começa a fazer isso a partir de um planejamento, a partir de um trabalho de ponto de partida, ponto de chegada e metodologia entre os dois pontos, a gente começa a mudar esse padrão de reação. Então eu não quero ter o destino dos meus pais, por exemplo. Meu pai é comerciante, eu não quero ser comerciante, eu quero ser acadêmico, por exemplo. Você vai ter que trilhar esse caminho, você vai ter que desenvolver sua própria história, seja numa coisa desse tipo, seja numa história, por exemplo, de orientação sexual. Meu pai e minha mãe são héteros, eu não sou, e eu vou ter que abrir aquele caminho, eu vou ter que descobrir como é que eu faço aquele processo. Então, a gente vai perceber que os nossos desejos, eles vão apresentando desafios específicos que vão fazer com que a gente se movimente na vida, mas cada resultado desses movimentos nutrem o nosso espírito e ajudam a gente a cumprir o nosso propósito de vida, que é um outro tema que a gente vai tratar agora. Então, a gente sai do modelo reativo e vai para o modelo ativo. Por quê? Quando a gente reage, a gente não tem força de atuação. A gente só é atraído ou estimulado por uma coisa fora de nós. Quando a gente age, nós somos os atratores, os protagonistas da nossa própria história. A gente começa a escolher. É claro que a gente afeta todo o sistema, mas aí a gente também aprende a lidar com essas questões, se é o que a gente quer, né? Se a gente vai ficar na zona de conforto, a gente tem um sofrimento. Se a gente vai viver, a gente tem outro. Mas é imprescindível que a gente entenda que a dor na vida é inevitável. O que é evitável é o sofrimento. E isso a gente pode descobrir a melhor maneira de lidar conforme a gente vai aprendendo a ser o que a gente gostaria de ser. Então a gente vai para o nosso próximo tópico.